Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que Deus continue abençoando ricamente a sua vida e a vida da sua família nesse dia. Quero ler nesse momento o texto de Provérbios, capítulo 4, verso 18. Fala assim: já a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ficar completamente claro. Com esse texto ele começa colocando-nos diante de um contraste. A palavra já revela isso, um contraste entre o caminho do ímpio, aquele que não conhece a Deus, e o caminho daquela pessoa que conhece a Deus e que foi salva pela graça de Deus. E ele nos revela, isso aí você pode perceber na sua Bíblia, a partir do verso 14 até o verso 17 e também no verso 19, que o caminho do ímpio é um caminho de escuridão, é um caminho de vício, é um caminho de destruição e, por fim, morte. Ao contrário, o caminho do justo é um caminho de crescimento em Deus. O justo cresce na sua comunhão com Deus. O justo cresce refletindo a luz da glória de Deus. Você pode perceber nas Escrituras que a luz é um dos símbolos que a Bíblia usa para descrever Deus, para falar-nos de Deus. A Bíblia diz que Deus é luz. E quando nesse texto nós somos chamados a pensar na vida do justo, somos chamados a pensar na perspectiva da luz. Porque ele fala assim: a vereda dos justos é como a luz. Aquela luz da aurora que começa fraca, branda, mas que vai crescendo paulatinamente até que chega a iluminar toda a terra com a sua luminosidade. Assim deve ser a vida do justo. O justo deve crescer em Deus de tal modo que a luz de Deus que nele existe possa iluminar todos aqueles que estão ao seu redor. É importante lembrar que nós somos luzes secundárias. Não há luz em nós. Nós refletimos a luz de Deus. E quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, ele está nos lembrando exatamente isso. Nós fomos iluminados pelo Senhor e agora refletimos a luz do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que nós refletimos como em espelho a glória do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que sobre nós brilhou a luz do Evangelho e essa luz resplandece em toda a nossa vida. A nossa vida foi iluminada quando abraçamos as boas novas da salvação em Cristo Jesus. E agora a nossa vida deve continuamente refletir essa glória de Deus. Aquela pequena luz que recebemos quando nos convertemos a Cristo, ela deve crescer diariamente, paulatinamente, até que nós alcancemos a plena maturidade em Cristo Jesus. Aquela sua pequena luz deve brilhar e brilhar cada dia mais, até que você alcance a luz da plena maturidade em Cristo Jesus. Por isso que é tão importante crescermos. Lembre de uma coisa, uma das marcas da saúde, tanto física quanto espiritual, é o crescimento. Uma planta que não cresce é uma plantinha que está doente. Uma vida que não cresce, uma criança que não se desenvolve fisicamente, é uma pessoa, é uma criança que está enfrentando algum tipo de problema físico. Um crente que não cresce no Senhor é um crente que tem algum problema na sua vida espiritual, que tem alguma dificuldade que deve ser tratada na sua vida espiritual. Porque nós fomos chamados pelo Senhor para crescer em Cristo e para frutificar em Cristo Jesus. O Senhor nos separou para que cresçamos nele. Por isso aquela exortação de Pedro na sua segunda carta: antes crescei no conhecimento e na graça. Nós fomos chamados pelo Senhor para frutificar nele. Jesus disse que não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu e nos designou para que estejamos produzindo frutos. Portanto, meu amado,
nós precisamos crescer. Eu faço um apelo a você, que a sua vida seja uma vida de contínuo crescimento. Cresça em amor e serviço a Deus. Cresça consagrando a sua vida ao Senhor, a fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que glorifica a Deus, e faça disso uma manifestação da sua devoção pessoal a Cristo. Cresça amando ao Senhor e servindo cada vez mais ao Senhor. Cresça em santidade e retidão diante do Senhor. Que a sua vida possa ser uma imagem da vida de Jesus. Que a sua vida seja cada dia mais semelhante à vida de Jesus. A Bíblia vai dizer que nós fomos predestinados para que sejamos conformes à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Portanto, cresça na sua vida espiritual para que o seu caráter seja transformado e para que a sua vida seja cada dia mais santa e reta diante de Deus. Cresça também no conhecimento do Senhor e na submissão à sua vontade. Meu amado, apodere-se a cada dia das promessas de Deus. Conheça cada vez mais o Deus a quem você serve. Que o Senhor que te resgatou do pecado, que te libertou, seja o alvo da tua busca por conhecimento. Que você não busque conhecer algo sobre Deus, mas que você busque na palavra conhecer o próprio Deus e que a sua vida seja transformada à medida que você conhece o Senhor e anda na presença do Senhor. Se você me perguntasse o que é importante fazer hoje na sua vida, eu diria para você que você hoje deveria consagrar a sua vida a crescer, crescer e a crescer. Que o crescimento espiritual deve ser a dinâmica contínua da sua caminhada com Deus. Que você deve buscar crescer cada vez mais em conhecer o Senhor, fazer a sua vontade, amá-lo, servi-lo, para que dessa maneira você jamais seja infrutífero no serviço do Senhor, para que dessa maneira você jamais seja infrutífero na sua vida espiritual, para que dessa maneira a sua vida possa produzir muito fruto para a glória de Deus e para que, através da sua vida, muitas pessoas possam conhecer o propósito de Deus para a vida delas, porque o propósito de Deus é transformar a sua vida e usar a sua vida para que, através da sua vida, outras vidas também sejam impactadas com a graça do Senhor. Crescer, seja essa a dinâmica da sua caminhada. Que Deus te abençoe.